Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Alceu Tomé do PTB, aqui abordar assuntos, pautas, projetos que já têm permeado o mandato do vereador, a quem eu quero saudar. Vereador Alceu Tomé, é uma honra tê-lo conosco de novo aqui no De Frente com a Lei. A nossa saudação aos telespectadores, muito bom estar contigo aí, Fábio, e a equipe aí, né? Sabendo assim que para nós é um momento de alegria estar com vocês aqui e poder ter alguma comunicação aqui com os nossos telespectadores. Vereador, neste segundo ano de legislatura, o senhor já começou a desenvolver ainda mais projetos e tem se envolvido em algumas discussões e pleitos em plenário. E para começar a desenhar, digamos assim, a sua atuação nesses meses já de 2018, sobretudo para aquelas pessoas que não conseguem acompanhar tão intensamente o dia a dia da Câmara, o De Frente com a Lei também se presta a esse rescaldo, o senhor já está desenvolvendo um projeto no sentido de regulamentar ou incentivar, como queiram, aquele tradicional filó italiano, com as comidas típicas, aquela reunião, digamos assim, de hábitos típicos italianos. E o senhor queria que esse período fosse reconhecido mais durante o inverno. Como que funcionaria isso aí? Porque muitos já falam, né? O filó mesmo, como ocorria lá atrás, já ficou descaracterizado, ou não é sempre que as comunidades continuam fazendo. Como é que andou essa ideia? Bom, nós assim andamos pesquisando e chegamos assim, a uma conclusão que o filó podia ser uma forma de projeto, né? Uhum. Então a gente se baseou em outras cidades aí que tem o filó da nossa região italiana, onde que apresenta os traços da gastronomia italiana, aquelas coisas antigas que eram feitas assim na alimentação e costumes, né? E onde que hoje também se pode agregar as questões culturais, né? O que tem que ter num filó, vereador? Para quem é aquele mais assim desavisado, além do queijo, do salame, enfim, mas o que precisa ter num filó de verdade? Na verdade são assim a batata, o amendoim e todas aquelas guloseimas assim, que antigamente era tradicional até na visita de vizinhos com vizinhos, né? O vinho, o suco de uva, o suco de queijo, uva, salame. Enfim, toda a nossa gastronomia, né, que é bastante extensa, né? Então, eu acho que com mais essas atividades culturais faz com que seja um atrativo e um incentivo para que possamos assim trazer para os nossos distritos da cidade e talvez até na nossa cidade que se acha um local que tenha essa capacidade de absorver esse tipo de pessoas que vai ter interesse certamente para que possam participar. E vereador, o senhor tem observado alguma carência no sentido de maiores incentivos? Imagino que o senhor também queira que a cidade tire maior ganho turístico disso também, né? Alguém veio lhe pedir, ou o senhor frequentando eventos pelos distritos, pelo interior, pode ter verificado que não acontece mais com a mesma frequência do que antes, ou alguma descaracterização? O que mais lhe preocupa com relação a isso? Olha, o que a gente tem observado assim, em síntese, né, é a questão que os nossos costumes estão desaparecendo e faz com que as pessoas assim não tenham mais motivo de participar, enfim, a juventude nem sabe o que é um filó, né? Com essas atividades recreativas, enfim, que vai ter um conjunto dos artistas, às vezes do próprio local, enfim, onde que eles possam, assim, minimizar a questão, assim, de a sociedade se unir, onde que isso era o princípio que se tinha antigamente com o filó, né? Então a gente, por duas questões, né? Uma que a gente foi observar em outras cidades, né?
Então a gente vê a riqueza cultural que existe nessa integração, nesse pessoal da cultura com a gastronomia. Então faz com que as pessoas assim revidenciem ainda, né, a questão para voltar à antiguidade e aos tempos de outrora, quando que era reunido as pessoas assim para se visitarem e se conhecerem, enfim, uma série de outras coisas aí, né? Vereador Tomé, antes de mudar de assunto, aliás, como anda o seu projeto? Ele já está pelas comissões, aguardando parecer? Isso, será lá hoje, vamos escrever ele, né? Uhum. Então, a partir dos próximos dias, teremos novidade. Já aí, vai, né? já vai para as comissões? Já vai nas comissões. Não, só para atualizar, porque daí quem está nos acompanhando vai dizer o seguinte, bom, mas qual é a possibilidade dessa ideia do vereador Tomé se tornar lei e entrar em prática? Então, o senhor já está terminando a redação, deverá tramitar pelas comissões e aí depois sim ir a plenário e sendo aprovado, chegar até o prefeito para se tornar lei. Então, ainda há alguns meses para que isso aconteça. A gente assim até acredita, que possa assim transcrever com tranquilidade, né, dentro das comissões, até porque a gente está incentivando o turismo, né? Claro, então exatamente. É uma forma de querer agregar assim uma forma que turistas venham à nossa cidade e tenham como até visitar o nosso interior, onde que está bastante carente das questões voltadas ao turismo, né? Agora sim, vereador Tomé, mudando de assunto, que antes eu me atrapalhei um pouquinho em fazer a costura dos temas. Indo para o plenário, propriamente dito. Aqui tratamos de elaboração do projeto, o senhor citou muito bem a tentativa de oficializar ou de incentivar ainda mais a prática do filó. Mas em plenário nós tivemos um resultado e aí houve um engajamento interessante seu, do ponto de vista de discursos, de articulação, que foi a maioria esmagadora do plenário da Câmara, derrubando um projeto do Executivo que se voltava a se desfazer das ações ou de passar a iniciativa privada à administração das farmácias do IPAM. Ela praticamente se extinguiria naquele momento. Iam ser vendidos os capitais, os ativos da farmácia do IPAM. E isso demandaria autorização legislativa. A Câmara rejeitou, o projeto terminou arquivado. Ou seja, aquelas unidades das farmácias do IPAM, como tradicionalmente a população local acompanha, continuarão em pleno funcionamento e de controle majoritário do poder público. O senhor foi diretor desse órgão. Como é que o senhor avalia esse resultado e principalmente para os funcionários, que são cerca de 80 funcionários envolvidos ali, e para a população que costuma frequentar essas unidades das farmácias do IPAM, ainda há risco de fechamento e de privatização, ou isso foi afastado a partir da votação da Câmara de vez? Na verdade, assim, a lei ela vinha sendo, não foi forçado, mas queriam vender as ações da farmácia do IPAM, incorporar melhor ao IPAM, né? Então, acho que foi uma vitória da cidade, não de nós vereadores, né? Eu acho que isso é um patrimônio da cidade de Caxias do Sul, tem uma história, e essa história eu acho que ela tem que ser preservada, né? Porque mesmo ela sendo, tempos atrás, como uma reguladora de preços, né? Hoje ela vem servindo os funcionários e a comunidade assim com bastante destreza. Eu acho que é uma farmácia diferenciada das demais, né? Não que as outras não façam um bom atendimento, mas a farmácia do IPAM é sempre conceituária, sendo muito observado, né? Então a gente percebe que a farmácia do IPAM tem a sua história, tem a questões assim da Anvisa também, que sempre foi referência, né? Então, a gente acredita que foi uma vitória não de nós vereadores, porque a gente se coloca até em segundo plano nessa hora, mas assim, achando que Caxias do Sul merece ainda o bom atendimento da farmácia do IPAM. Mas, apesar disso tudo, a gente vai ficar muito atento na questão do desmanche delas, dos funcionários, enfim, né? É uma farmácia que sempre teve superávit, né? Então, que ela continue fazendo a sua parte dentro
da cidade de Caxias do Sul, né? Que sempre foi o bom atendimento, o zelo pelo serviço público, e a gente continua atento a essa questão. A gente espera assim que não haja demissão em massa de funcionários. Que são os 80 funcionários que eu havia citado ali, né? São 80 funcionários, onde que a Van hoje, com toda a polpa, com tudo, né? Parece que vai ter em torno de 120. O senhor está se referindo a uma empresa catarinense que já anunciou a intenção e o projeto de se instalar aqui em Caxias do Sul, que deverá acontecer nos próximos meses, né? Uma empresa do varejo, né? A Avon. Então, né, a gente tem que preservar esses empregos, assim, né? São pessoas que tiveram a prova de seleção, ou fizeram lá o concurso de prova de seleção, né? Então, a gente tem que ter um maior respeito por essas pessoas, porque são pais de família, são pessoas, assim, que necessitam também do seu trabalho. Então, a gente olha com muito carinho a questão da farmácia do IPAN, né? Eu acho que a vitória foi da comunidade de Caxias do Sul. Vereador, nós estamos aí com um pouco mais de 2 minutinhos para o final do programa e permanecendo ainda nos debates de plenário, um outro assunto que o senhor levantou, e eu vou pedir que o senhor seja bem breve, diz respeito à ocupação da Maesa, que é um processo que ganhou bastante debate nos últimos anos aqui em Caxias do Sul, sobretudo no que tange a ideia de um mercado público, mas que anda estagnada, digamos assim, essa discussão. E o senhor tenta trazer à tona, até com uma certa repercussão pela imprensa, de alguns dos discursos seus em plenário. O que é possível fazer para que o debate do mercado público ganhe força, como já teve em outros momentos, mas nunca chegou a cabo, né? Nós não temos o mercado público. A nossa intenção, a gente sabe que é do poder público, todos esses movimentos, mas não impede que a gente faça as cobranças, né, de fiscalização, onde que é um patrimônio com uma grandeza enorme, onde que certamente teria espaço para o mercado público municipal, né? É verdade. Onde que seria um ponto onde que as pessoas teriam oportunidade de comprar seus produtos agro, né? Em definitivo, ele chega lá e encontrar só no local todos os produtos necessários, né? Onde que o elo entre os agricultores venderiam diretamente aos consumidores, né? Então seria a intenção, assim, eu acredito que seria de suma importância, né, que esse mercado viesse, ajudaria o agricultor e ajudaria os nossos consumidores da nossa cidade. Então, vereador Tomé, estamos chegando na reta final do programa. Vamos atualizar a quem pegou a entrevista em andamento. Principal tópico aqui, o seu projeto de lei no sentido de incentivar e dar maior amparo legal ao chamado filó, aquele tradicional encontro para gastronomia e outras ações culturais que rememoram a cultura italiana tão cara aqui para o nosso cenário caxiense. Nesse pouco mais de 1 minuto de programa que temos aí, eu vou devolver a palavra para o senhor e entrarão na tela, digamos assim, os seus contatos, e-mails, telefones, para quem está nos acompanhando de envie críticas, sugestões, elogios. Então, um recado final com o senhor. Bom, assim, né, esse projeto a gente sabe assim que é bastante voltado aos distritos, ao nosso interior, né, nas comunidades, né, que possam assim reaver essas questões de poder agregar a cultura com a nossa gastronomia, né? Então, para nós, a importância desse projeto, e acredita que vai passar esse projeto, porque ele tem esse fim dele é agregar as pessoas à nossa comunidade e mostrar as raízes dos nossos italianos, né? Então, muito Nosso obrigado a todos vocês, ao programa De Frente com a Lei. De Frente com a Lei, e poder agradecer assim a paciência dos nossos telespectadores e o nosso muito obrigado aí por nos dar a oportunidade aí. A honra foi toda nossa, vereador. Acabamos de conversar então com o vereador Alceu Tomé do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.